Bom, gente, vamos falar agora sobre a articulação do cotovelo e a articulação do ombro. Então aqui vocês conseguem ver, esse daqui é o membro torácico de um cão, numa vista lateral. Aqui a gente consegue ver, vamos tentar identificar primeiro as estruturas que a gente já conhece. Então a espinha da escápula, aqui o húmero, rádio e una, e aqui a escápula. Então essa parte aqui é cranial, aqui é caudal. Aqui é o ombro, aqui é o cotovelo e aqui é a articulação do carpo, do animal que a gente vai falar depois. Então hoje a gente vai falar sobre ombro e cotovelo. Vamos primeiro delimitar os pontos de referência aqui. Escápula, ângulo cranial, ângulo caudal, ângulo ventral, que faz articulação com o húmero. O húmero está correndo aqui nessa direção. O húmero está aqui, a cabeça do húmero está aqui. Ó. Aqui está a parte distal do húmero junto com a una. Então aqui já é o olecrano. Já é a una e começa o rádio a una para cá para distal. Então aqui é cranial e aqui é caudal. Então aqui a gente tem a margem cranial da escápula, margem caudal da escápula e margem dorsal. Agora que vocês já estão situados, vamos falar um pouco sobre a musculatura envolvida na flexão e na extensão do ombro, da articulação do ombro. A articulação do ombro é feita por dois ossos, pela escápula e pelo húmero. E a gente tem músculos que fazem a flexão, tem músculos que fazem a extensão. E alguns músculos ainda participam da adução e da abdução desse membro, ou seja, manter esse membro próximo ao tronco. Então, o primeiro dos músculos que a gente consegue enxergar aqui é esse músculo com formato triangular aqui. Esse músculo com formato triangular. Esse daqui é o músculo deltoide. Delta significa triângulo. E nos carnívoros e ruminantes, a gente tem esse músculo deltoide, que tem o formato triangular. Nos carnívoros e ruminantes, a gente tem ele com duas origens. Então, a gente tem o músculo deltoide, que se origina na espinha da escápula, e o músculo deltoide, que se origina aqui no acrômio. Então, a gente chama de parte escapular do músculo deltoide e parte acromial do músculo deltoide. Aqui a gente consegue ver bem que a parte escapular do músculo deltoide está inserida na espinha da escápula, principalmente no terço médio e no terço final dela. A espinha da escápula vem daqui, ó, daqui até aqui, e aqui já é a região do acrômio. Então ela está inserida aqui no terço médio e terço distal da espinha da escápula. É um dos músculos mais superficiais que a gente vai ter aqui na região da escápula. Já a parte acromial, ela está inserida aqui na região do acrômio da escápula, que é na porção mais distal da escápula, na face lateral dela. E ambos os músculos possuem a sua inserção na tuberosidade deltoide do húmero. Bem aqui, ó, o húmero está daqui até aqui. Aqui é a região da tuberosidade deltoide. Então, ambos têm sua inserção aqui na tuberosidade deltoide. Então, origem, espinha da escápula, origem, acrômio, inserção, tuberosidade da escápula. Tuberosidade deltoide, desculpa. Qual é a função desse músculo? A função desse músculo, quando ele flexiona, quando ele contrai, ele vai causar a flexão do ombro. Ele contrai, ele causa a flexão do ombro. Então imagine esse músculo aqui contraindo nesse eixo ou nesse eixo, causando a flexão desse ombro. Outro músculo que a gente tem aqui, lembre que na escápula a gente tem uma fossa supraespinhosa e uma fossa infraespinhosa. A fossa supraespinhosa está ocupada pelo músculo supraespinhoso. Então aqui a gente tem o músculo supraespinhoso. A origem do músculo supraespinhoso é na própria fossa supraespinhosa. Então ele está aderido a toda a fossa supraespinhosa. E qual a inserção dele? Tubérculo maior do húmero. Aqui, ó, tubérculo maior do húmero. O tubérculo maior do húmero está na face lateral do húmero. O tubérculo menor está na face medial. O tubérculo maior aqui na face lateral do húmero. Músculo infra, levantando, abrindo um pouco esse músculo deltoide, ó,
rebatendo esse músculo deltoide, logo aqui abaixo, a gente vê o músculo infraespinhoso. Então eu peguei o músculo deltoide, a parte escapular e a parte deltoide, desculpa, a parte acromial, fiz uma reversão dele e logo profundo a ele a gente vê o músculo infraespinhoso. O músculo infraespinhoso, ele fica na fossa infraespinhal ou fossa infraespinhosa. E qual é a função desse músculo aqui? A função desse músculo é fazer também a flexão do ombro. Eu não falei a função do supraespinhoso, mas daqui a pouco eu falo. A função desse músculo infraespinhoso é fazer a flexão do ombro. Ele também está inserido no tubérculo maior. Então aqui a gente consegue ver a origem dele na fossa e a inserção dele no tubérculo maior do húmero, aqui na face lateral. Supraespinhoso, o infraespinhoso, quando ele contrai, ele vai fazer a flexão do ombro, assim como o deltoide. O supraespinhoso, como o tendão dele passa por aqui, em outro ângulo, quando ele contrai, ele vai fazer a extensão desse ombro. Ele contrai, ele vai fazer a extensão desse ombro. Então é o movimento contrário ao deltoide e ao infraespinhoso. Ainda rebatendo esse músculo deltoide, além do músculo infraespinhoso, a gente consegue ver esse músculo bem pequenininho e liso nessa região mais caudal. Esse músculo aqui é um músculo redondo menor. Se eu tenho um músculo redondo menor, significa que eu também tenho um músculo redondo maior. Então depois a gente vai falar sobre ele. Então, músculo redondo menor. A origem dele é na margem caudal da escápula, mais distal, próximo do ângulo ventral dela. E a inserção dele é no tubérculo menor. Então a inserção dele vai ser lá no tubérculo menor do húmero. Qual é a função dele? Flexão do ombro. Quando ele contrai, ele vai fazer essa flexão do ombro. Vamos agora para a face medial dessa articulação. Então fiz uma rotação, agora a gente inverteu. Essa margem aqui é cranial, aqui tem a escápula, aqui tem o húmero, aqui a gente consegue ver uma parte do osso húmero. Essa face aqui, essa margem é cranial, essa margem é caudal, essa margem é dorsal. Aqui a gente ainda consegue observar os três ângulos, ângulo ventral, ângulo caudal e ângulo cranial. E aqui é a fossa subescapular. Lembrando que aqui, ó, lateralmente, a gente tem a infraespinhosa e a supraespinhosa, e aqui, medial à escápula, a gente tem uma fossa chamada de fossa subescapular. E a gente tem um músculo que preenche a fossa subescapular. O músculo recebe o mesmo nome, músculo subescapular. A origem do músculo subescapular é a própria fossa subescapular. Então ele está aderido em toda a fossa subescapular. E a inserção dele é no tubérculo menor do húmero. A inserção dele é aqui no tubérculo menor do húmero, que já fica na face medial do húmero. Qual é a função do músculo subescapular? Adução do ombro. O que significa adução do ombro? Levar esse ombro para mais próximo do plano sagital mediano do animal, ou seja, aproximar esse ombro medialmente, aproximar esse ombro do tronco do animal. Então essa é a principal função do músculo subescapular. Aqui a gente consegue ver também um pedaço do músculo serrátil ventral. O músculo serrátil ventral, ele não faz parte da musculatura intrínseca do membro, ele faz parte da musculatura extrínseca do membro torácico. E a função dele é auxiliar na fixação desse membro ao tronco. Então aqui é o serrátil ventral, ele é um músculo em formato de leque, se abre para essa região. Então obrigatoriamente, para a gente remover esse membro torácico, obrigatoriamente a gente tem que fazer uma secção no músculo serrátil dorsal.
A origem dele é nas costelas e nas vértebras mais cervicais, e a inserção dele é aqui na face serrátil da espinha da face medial da escápula. Então aqui na face medial da escápula a gente tem uma fossa subescapular e uma face serrátil, que é onde esse músculo se insere. Ó. Ele está completamente aderido à face serrátil da escápula. Aqui na margem mais caudal, a gente tem ainda esse músculo, foi seccionado para a gente conseguir ver outros músculos, mas ele é esse músculo inteiro aqui, ó. Esse músculo, ele é o músculo redondo maior. Músculo redondo maior. A origem do músculo redondo maior é na margem caudal da escápula, mais no terço proximal da margem caudal da escápula. Então aqui a gente consegue ver bem a sua origem, ó, próximo ao ângulo caudal, na margem caudal da escápula. E aonde é a inserção desse músculo? A inserção desse músculo, ele é o músculo redondo maior, então a inserção é na tuberosidade redonda maior do húmero. Então aqui a gente consegue ver bem a inserção dele cortada, porém aqui a gente consegue ver uma crista. Ó. Essa região é a região de inserção do músculo redondo maior. Aqui é a tuberosidade redonda maior no húmero, face medial do húmero, ok? Então a gente rebateu esse músculo para ter acesso aos outros músculos. Músculo coracobraquial. Músculo coracobraquial, a gente entende que o córaco vem de processo coracoide e braquial, braço. Então a sua origem é aqui no processo coracoide, músculo coracobraquial é esse daqui, ó, pequenininho. Não confundam com o músculo redondo menor, que é na face lateral. O músculo coracobraquial é esse pequenininho aqui, que se insere, se fixa na parte mais proximal do húmero e aqui na escápula, mais especificamente no tubérculo menor do húmero e no processo coracoide da escápula. O processo coracoide da escápula fica próximo ao tubérculo supraglenoidal, né? Glenoide é essa cavidade glenoide. Existe um processo supraglenoidal que fica cranial, a cavidade glenoide, e o processo coracoide fica nesse processo supraglenoidal. Qual é a função do músculo coracobraquial? Extensão do ombro. Então, quando ele contrai, como a articulação dele está cruzando por esse lado, quando ele contrai, ele faz esse movimento. Quando ele contrai, ele faz a extensão do ombro. Ele puxa o processo coracoide para ventral. Quando ele puxa o processo coracoide para ventral, esse ombro vai fazer a extensão. Ok? Então aqui a gente já falou de todos os músculos envolvidos na movimentação, envolvidos diretamente, pelo menos, na movimentação desse ombro. Então na face lateral a gente falou do deltoide, supraespinhoso, infraespinhoso e redondo menor. Aqui na face medial a gente falou do subescapular, redondo maior e coracobraquial. Vamos falar agora sobre a musculatura da articulação do cotovelo. Então a gente vai falar agora sobre a musculatura que vai fazer a flexão ou a extensão do cotovelo, com exceção de outros dois músculos que fazem a supinação e a pronação, que depois a gente vai ver um pouco melhor sobre isso. Então, o primeiro dos músculos é o músculo bíceps braquial. O músculo bíceps braquial é esse daqui, ó, bem próximo ao coracobraquial. Esse músculo é o músculo bíceps braquial. Ao contrário do bíceps braquial dos humanos, que recebem de fato a classificação como músculo do tipo bíceps. O que é um músculo do tipo bíceps? É que tem duas cabeças, duas origens. Tem duas origens. E não interessa o número de inserções. Ao contrário dos humanos, que o bíceps possui duas origens, os animais domésticos apresentam apenas uma origem, um tendão de origem no músculo bíceps braquial. Então, apesar dele receber esse nome, porque ele é correlacionado ao músculo bíceps braquial dos humanos, ele não faz jus à classificação classificação como bíceps, de fato. Então aqui a gente tem um tendão de origem, passando aqui, ó, um tendão de origem, e aqui a gente tem
um tendão de inserção. O tendão de origem, ele fica fixado no processo supraglenoide da escápula. Lembram dele? Processo supraglenoide da escápula. Na porção mais cranial da escápula, bem próximo do ângulo ventral, a gente tem o processo supraglenoide da escápula. E a inserção desse músculo fica localizada na tuberosidade ulnar e na tuberosidade radial da ulna e do rádio, respectivamente. E o interessante desse músculo é que ele cruza essa articulação do ombro, passando entre o tubérculo maior e o tubérculo menor. E essa passagem dele se dá num sulco, onde está a minha pinça aqui, num sulco. Esse sulco que está entre os dois tubérculos é chamado de sulco intertubercular. Então aqui a gente consegue ver o tubérculo menor e aqui o tubérculo maior. O sulco entre os dois, sulco intertubercular. E aqui a gente consegue ver um ligamento. Esse ligamento serve para manter o tendão de origem do músculo bíceps braquial no lugar dele durante o movimento. É um ligamento bem forte, com pouca flexibilidade, de tecido conjuntivo fibroso, bem fibroso. E o nome desse ligamento é ligamento transverso do húmero. Qual é a função do músculo bíceps braquial? Tem duas funções. Quando a gente está com a articulação do ombro fixada e o músculo bíceps braquial faz a contração, ele vai flexionar esse cotovelo. Ou seja, quando ele contrai, a articulação do ombro está fixada, ele contrai o bíceps braquial e flexiona o cotovelo, ok? Quando essa articulação do cotovelo está fixada e ele contrai o bíceps braquial, ele faz a extensão do ombro. Olha aqui. Ele faz a extensão do ombro. Ele faz esse movimento de extensão. Então, quando ele contrai, ele pode mexer tanto a parte mais proximal do membro torácico quanto a parte mais distal. Por isso que quando a gente classifica de origem, como origem e inserção, isso é relativo ao movimento. No caso, quando a gente quer que o movimento ocorra na flexão do cotovelo, significa que a inserção vai ser aqui distal ao cotovelo. A inserção vai ser no rádio e na ulna. E a origem aqui na escápula. Quando o nosso movimento é oposto, ou seja, o nosso movimento é de extensão do cotovelo, a origem passa a ser no rádio e na ulna. E a inserção na escápula, é o contrário. Outro músculo, músculo tríceps braquial. Músculo tríceps braquial, apesar de chamar de tríceps, de tríceps, que seriam três cabeças, nos carnívoros, que é esse animal que a gente está vendo, ele apresenta 4 cabeças. Então, existe a cabeça longa, lateral, medial e acessória. Então, vamos voltar um pouco para a face lateral. Então, aqui, ó, voltou para a face lateral do membro torácico. Aqui é cranial, aqui é caudal. Então, entre o ângulo formado entre a escápula e o húmero, todo ele é preenchido pelo músculo tríceps. Então aqui a gente tem a cabeça longa do tríceps, essa daqui, cabeça longa do tríceps, essa que eu estou apontando. Aqui a gente tem a cabeça lateral do tríceps. A cabeça longa do tríceps, a origem da cabeça longa do tríceps é aqui na margem caudal da escápula. Margem caudal da escápula. É uma musculatura bem forte, com formato triangular, e a origem é na margem caudal da escápula. A inserção é aqui na tuberosidade do olécrino. É aqui no olécrino, que é da ulna já. Essa é a cabeça longa do tríceps. A cabeça lateral do tríceps, ela tem a sua origem aqui no húmero, mais especificamente na crista tricipital, ou também chamada de crista do tríceps do húmero. Então aqui, deixa eu rebater um pouco, aqui a gente consegue ver uma crista no húmero, e a cabeça lateral está inserida exatamente nessa crista.
que fica no terço proximal do húmero. E a inserção, assim como todas as demais cabeças do húmero, vai se dar aqui no olecrono. Vamos virar para a face medial. Então aqui a gente viu aqui a gente viu a cabeça longa e a cabeça lateral. Vamos virar para a face medial. Na face medial a gente vai ver uma cabeça medial. E a gente vai, quando a gente rebate a cabeça medial, a gente vê uma outra cabeça chamada cabeça acessória, que seria a quarta cabeça do tríceps braquial. Essa cabeça medial, ela tem a sua origem também na tuberosidade redonda menor, aqui na tuberosidade redonda menor, e sua inserção aqui também no olecrono. Já a cabeça acessória fica entre a medial e a lateral, ó. A lateral está aqui, a medial está aqui. Deixa eu apontar as duas. Essa daqui é a lateral, essa daqui é a medial. Essa daqui é a cabeça acessória. A origem na parte caudal do colo do húmero, ou seja, desse estrangulamento que existe aqui, distal, a cabeça do húmero. E a inserção também no olecrono. Todos esses músculos, deixa eu voltar para a face lateral. Todas essas cabeças do músculo tríceps, eles servem para fazer a extensão do cotovelo, ou seja, quando eu contraio o tríceps, ele faz a extensão do cotovelo. Vou fazer mais uma vez. Quando eu contraio o tríceps, ele faz a extensão do cotovelo. Então esse animal contrai e o cotovelo estende. Porém, a gente tem uma cabeça, que é essa cabeça longa, que ela está inserida não entre o húmero e a una, e sim entre a escápula e a una. Se ela está inserida na escápula, significa que ela também tem a função de fazer o movimento, também tem a função de movimentar o ombro. Então, se essa articulação do cotovelo estiver fixa, ela consegue fazer a flexão do ombro. Então, quando eu fixo a articulação do cotovelo e contraio a cabeça longa do tríceps, ele faz a flexão do ombro. Tudo bem? Flexão do ombro. Voltando aqui para a face medial. Aqui é caudal, aqui é cranial, aqui é o ombro, aqui é o cotovelo. Aqui a gente vê ainda esse pequeno músculo, que na verdade ele é maior que isso, mas é porque a outra parte foi seccionada, porque faz parte da musculatura extrínseca também do braço. Esse pequeno músculo aqui é o músculo tensor da fáscia do antebraço. Esse músculo tá ligado ao músculo, esse músculo aqui está ligado à aponeurose do músculo grande dorsal, que sairia por aqui, ó. Ele é triangular, ele sai mais ou menos nesse formato. Então esse músculo estaria inserido na aponeurose do grande dorsal. Qual é a função desse músculo? A função desse músculo, quando ele contrai, ele tensiona essa fáscia do antebraço e tensiona também essa região do olecrono, que é onde fica a inserção desse músculo. Se ele tensiona o olecrono e a fáscia do antebraço, significa que ele vai causar a extensão do cotovelo. Então, vou fazer mais uma vez. Quando eu contraio esse músculo, ele faz a extensão do cotovelo. Toda a musculatura que vai estar inserida aqui no olecrono, ele vai causar a extensão do cotovelo. Ele dá suporte, apesar de ele causar a extensão, ele dá mais suporte à extensão do que causar propriamente o movimento. Ele não é responsável direto pelo movimento, porque a gente tem outras musculaturas muito mais fortes que vão fazer esse movimento. Mas ele dá suporte a esse movimento. Então a origem dele é no músculo grande dorsal e a inserção dele é nessa fáscia do antebraço e no olecrono. A gente tem ainda outro músculo que a gente vai visualizar um pouco melhor aqui na face lateral. Mas como ele é um músculo bem profundo, a gente conseguiria visualizar das duas. Fica aqui nessa região. Esse daqui é o músculo ancônio. Esse daqui é o músculo ancônio.
É um músculo bem curtinho, em formato triangular. Ele fica situado aqui na fossa do olecrano. Então essa daqui é a fossa do olecrano. E a inserção, a origem dele, como ele está na fossa do olecrano, a origem dele é a própria fossa. E a inserção dele é no olecrano. Apesar dele ser pequenininho, ele tem uma capacidade muito grande de contrair. E como qualquer músculo que se liga aqui no olecrano, ele vai causar a extensão do braço. Então, quando eu contraio ele, eu faço a extensão, eu causo a extensão do cotovelo. Ok? Outro músculo, músculo braquial. Músculo braquial. A gente pode encontrar ele abraçando o húmero. Então, todo esse músculo aqui, ó, ele tem um formato de espiral, é o músculo braquial. Não confunda o músculo braquial com o músculo bíceps braquial, que é esse daqui, ó. Esse daqui é o bíceps braquial e esse daqui é o braquial. O músculo braquial, ele fica situado na face, ele fica situado nesse espiral do húmero. Por isso que tem muita gente que chama de músculo espiral do húmero. Ele fica na face caudal, a origem dele é na face caudal do colo do húmero, ou seja, a origem dele vai ser bem cranial aqui, não sei se eu vou conseguir acessar, vai ser aqui nessa região caudal do colo do húmero, e a inserção dele vai ser na tuberosidade do rádio e da una, ok? Agora, e qual é a função dele? Flexionar o cotovelo. Se eu pegar essa musculatura aqui, ó, e contrair, se eu pegar essa musculatura e contrair, ele vai fazer esse movimento de flexão do cotovelo. Agora, os dois últimos músculos, eles ficam situados mais na região do rádio e da una e não possuem a função propriamente de flexão e extensão. Eles têm a função de pronar ou supinar. O que é pronar? Pronar é fazer a rotação medial do braço, então do antebraço. Olhem aqui para o meu braço. Se eu fizer esse movimento, chama pronação. Se eu fizer esse movimento, chama supinação. Na face mais cranial, a gente consegue ver uma musculatura oblíqua, que vai em direção ao rádio, e a outra musculatura um pouco menor, oblíqua também, em direção ao rádio. Então é esse daqui e esse daqui. Esse daqui é a face cranial do membro torácico. O que vocês estão vendo aqui, ó, é a face cranial do membro torácico. Então esse daqui é um músculo, esse daqui é mais medial. Se ele é o mais medial, a gente chama ele de músculo pronador redondo. Então esse daqui é o músculo pronador redondo. E esse menorzinho aqui, ó, escondido aqui, faz isso. Esse escondido aqui pequenininho é o músculo supinador. Quando esse músculo contrai, quando o pronador contrai, ele faz esse movimento aqui, ó, de pronar, de ir para medial. Aqui é medial, onde está o meu braço é medial. Ele faz esse movimento de rotação medial. Quando esse músculo aqui, que é o supinador, contrai, ele faz o movimento oposto, é o movimento de supinação. Então, ó, pronação, supinação. E essa pronação, apesar de parecer que não tem movimento, aqui entre o rádio e o húmero, entre o rádio e a una, existe um movimento, a gente consegue ver pelo músculo interósseo. Existe um movimento restrito, mas ele existe, principalmente no carnívoro, que apresenta o rádio e a una separados. E quem faz esse movimento de pronação e supinação são os músculos respectivos, músculo pronador redondo e músculo supinador, que ficam aqui na face cranial do membro torácico. Então, resumindo, a gente falou aqui da articulação do cotovelo, onde a gente mostrou o bíceps braquial, músculo bíceps braquial, que o interessante dele é que passa nesse ligamento, que é o ligamento transverso do húmero. A gente mostrou o tríceps braquial, com as cabeças longa, lateral, medial e aqui, ó, profundo, a acessória. A gente mostrou o tensor da face do antebraço, que está aqui, se liga no grande dorsal.
A gente mostrou o músculo ancônio, aqui nessa região, músculo ancônio, que ficaria melhor mostrando na face lateral, ó. Esse daqui é o músculo ancônio. A gente mostrou o músculo braquial, aqui o músculo braquial, rotacionando em espiral, músculo braquial. E a gente mostrou o pronador, aqui o mais medial é o pronador redondo e o mais lateral, o músculo supinador, que é esse daqui, supinador. Deixa eu ver se dá para aproximar, segura aí. Estica um pouquinho. Segura aqui para mim essa pinça. Então, ó, esse daqui é o pronador redondo, é o mais medial, e esse daqui é o supinador. Quando esse contrai, ele leva o membro, rotaciona o membro para medial. Aqui. Rotaciona o membro para medial. Quando o supinador contrai, ele rotaciona o membro para lateral. Foi.